pausa para o café, a gente vai dar início então ao nosso próximo painel. As iniciativas que conhecemos agora integram impacto ambiental, inclusão social e responsabilidade corporativa, mostrando que propósito e desempenho podem sim caminhar juntos e gerar resultados concretos para as empresas e para a sociedade. Começa agora o nosso próximo painel. ESG que transforma as pessoas, a sustentabilidade e os negócios. Para conduzir essa nossa jornada de propósito e transformação, eu convido ao palco o nosso anfitrião desta roda, o presidente Leonardo Miguel Severini. Chamo também para participar o coordenador do Pilar Ambiental, Gustavo Fonseca, da Baga Aprendimentos. Convido ao palco também para ser o mediador e coordenador o nosso Alessandro De Simone, da De Simone e Blanco Advogados. Ainda para compor esta mesa, Ricardo Botelho, da Bravio Onis. O coordenador do Pilar Social, Hugo Bentlem, do Capitalismo Consciente Brasil. Eliane Freitas, do Grupo Preço Baixo, Andréa Alves, do Instituto Abade e Gabriel Marim Pudlik, da Diageo. A dinâmica segue. Quem quiser enviar perguntas, é só apontar o celular aí para o QR Code, tanto na tela quanto na mesa, e a gente faz essas perguntas chegarem nas mãos do nosso mediador, tá ok? Então, bom papo para vocês, bom painel. De Simone, a palavra está com você. Oi, agora... Agora sim. Bom dia a todos. Esse ano 2025, praticamente a gente completa 3 anos do Comitê ESG da BAD, do qual tenho o prazer de coordenar. E ao longo desse período, tivemos muitos desafios, né? Mais desafios esses que sempre foram apoiados pelo nosso presidente, pelo Leonardo Severini, por toda a sua diretoria, que acreditou que essa causa do ESG é um tema extremamente relevante para a perenidade dos nossos negócios. É fato que hoje, né, o ESG enfrenta uma série de desafios. Basta a gente ver todas as questões geopolíticas do mundo, as guerras que a gente está passando, basta a gente ver o que está acontecendo no governo Trump, né, as ameaças e a pressão em relação à questão da diversidade, equidade e inclusão, pressão em Harvard, na universidade, nos órgãos públicos, nas empresas, né, para que tirem as suas políticas de diversidade. Enfim, temos vários desafios, mas a nossa crença é de que a questão de ESG é um processo. E esse é um processo sempre em crescimento. Então pode haver algumas adaptações e momentos que o mundo e o Brasil vivem, mas a gente continua acreditando que a estratégia de sustentabilidade deve fazer parte dos nossos negócios. Isso por 3 razões principais, né, que a gente vive hoje. A primeira delas é relacionada à sociedade, né? Os nossos clientes, os nossos consumidores e principalmente as gerações mais novas, elas têm um nível de consciência muito grande em relação ao consumo de serviços e produtos sustentáveis. Então essa pressão, gente, ela vai vir da cadeia de abastecimento. Essa pressão vai vir do mercado. Isso já está acontecendo e isso só vai se amplificar ao longo do tempo. Além disso, as questões de compliance, as questões regulatórias. Essa é uma outra grande motivação. Quando a gente fala de ESG, a gente fala que nós temos 2 possibilidades. Ou a gente faz por convicção, por propósito, né, por amor, ou a gente faz pela dor, né? E fazer pela dor é fazer porque a lei está nos obrigando a tomar alguma atitude. E eu poderia citar uma série de exemplos
mas vou citar dois rapidamente. Ano passado, a CVM lançou uma norma dizendo que as empresas de capital aberto têm que ter no conselho de administração delas uma pessoa dos grupos minoritários. E aí significa ter uma pessoa que seja mulher, ou que seja LGBT, ou que seja índios, etc. Mas, enfim, tem uma lei, uma norma, que obriga que a gente tenha uma pessoa desses grupos no conselho. Este ano, mudou agora recentemente a NR1, que obriga as empresas a cuidarem da saúde mental dos seus colaboradores. Então veja que ou eu faço as coisas, né, e tenho conduta porque eu acredito, ou a legislação vai me impondo práticas de ESG que eu tenho que fazer. E a última coisa são os investidores, é o dinheiro. Para eu captar dinheiro, com certeza cada vez mais, o dinheiro vai estar em empresas e projetos que sejam sustentáveis. Então, ao longo da nossa vida do Comitê ESG, a gente foi buscando construir um tijolinho de cada vez. No nosso primeiro ano de comitê, a gente fez um grande alinhamento do que vinha acontecendo no setor de atacado e distribuição, mas na cadeia de abastecimento como um todo, entendendo as práticas da indústria, a prática do nosso setor, e esse foi o primeiro grande passo. No segundo ano do comitê, o que nós fizemos foi construir a base e principalmente mostrar o nível de maturidade que o segmento estava. Então, a grande maioria das empresas do nosso segmento, pessoal, aplicado a uma pesquisa que é do IBGC, do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, a gente tem uma boa parte das empresas do nosso setor no estágio embrionário de governança. Portanto, aqui tem uma avenida enorme para a gente construir aqui e pavimentar um caminho de profissionalização. E agora, nesse terceiro ano, a nossa ideia é apresentar alguns projetos que foram construídos nos últimos 12 meses e que nós estamos dando os primeiros passos para que esses projetos estejam na rua e que vocês aproveitem para aderirem a esses projetos, porque isso é uma construção da ABAD para vocês. Isso é uma construção da ABAD para o nosso segmento, né? E os projetos estão prontos para que a gente possa, né, colocá-los em prática, beneficiando a imagem que vocês estão construindo. A gente tem as empresas, né, que acreditam no ESG e vão tomar medidas proativas e seguir esse caminho, e a gente vai ter algumas empresas, né, que não vão colocar o ESG na agenda e talvez tenham dificuldade no futuro. Então esse é o contexto que a gente tem hoje. Sem mais delongas, eu passo a palavra para o Gustavo, que é sócio da Baga, consultoria ambiental, e vai tocar aqui a parte ambiental, nosso pilar, contando um pouco do que a gente fez, né, em termos de projeto. Gustavo, por favor. Obrigado, Alê. Bom dia a todos. Vou ser breve e o mais dinâmico possível para a gente estar concorrendo aqui com o horário do almoço. Então, vou começar falando um pouquinho do que exatamente que o Alê trouxe desse processo da gente construir a identificação de quais são as prioridades do comitê. Acho que não está passando aqui. Bom, ao longo dos últimos 12 meses, de forma coletiva, nas reuniões do comitê, da qual vários de vocês participaram, a gente identificou dois temas principais dentro do pilar ambiental, né? O primeiro deles é a descarbonização de frotas e o segundo são as embalagens pós-consumo ou os resíduos pós-consumo, né? Vou falar muito rapidamente sobre essa questão de descarbonização. Quando a gente olha um pouco esse contexto, a gente já tem alguns dados internacionais. Por exemplo, nos Estados Unidos, já se estima um prejuízo anual de quase 3 bilhões de dólares relacionados a atrasos decorrentes de mudanças climáticas, né? Atrasos no processo logístico, no processo de transporte, de distribuição, decorrentes de questões climáticas. Eu não precisava nem trazer questões dos Estados Unidos. A gente tem aqui exemplos práticos no Brasil, para todo mundo que está no sul do Brasil, no norte, isso tem sido ano a ano cada vez mais latente. E, ao mesmo tempo, do outro lado, a gente vê que 65% das 2.000 maiores empresas do mundo já possuem metas estabelecidas, públicas e divulgadas, relacionadas à neutralidade de emissões de carbono. A maior parte dessas metas falam do tal do escopo 3 dessas indústrias. O escopo 3 dessas indústrias é, entre outras coisas, o escopo direto de emissões
do seu canal de distribuição. Então, por conta disso, a gente está iniciando, esse ano ainda, um projeto inicial de inventário de emissões de gases de efeito estufa do setor de distribuição. A ideia é a gente fazer uma amostragem de pelo menos 70 empresas, entendendo quais são essas emissões para escopo 1 e 2, ou seja, escopo direto do segmento de distribuição, obviamente alinhados com o GHG Protocol, com a ISO 14064, que são os principais estándares aí globais de medição de emissões de CO2. Esse vai ser o primeiro passo para a gente começar a avançar numa agenda de trazer mais transparência e principalmente estratégias práticas de mitigação, de redução e por aí vai. Falando um pouco mais da questão dos resíduos, né, das embalagens aqui, a gente já vai falar de um projeto que é a segunda vez que a gente traz aqui para esse palco. Ele vem ganhando força e ele vem cada vez mais mostrando alguns pontos que eu acho super relevante. Um pouco do que a Lê falou, né? Sustentabilidade, de uma forma geral, não é muito mais uma questão se vai acontecer ou não essa mudança. A mudança está acontecendo e tem quem está dentro e quem está fora dessa mudança, né? O projeto traz algumas coisas nesse sentido. O primeiro ponto que é importante a gente trazer é o contexto jurídico disso, né? É um projeto que existe já há 2 anos que a gente está concebendo ele, efetivamente agora indo para a rua agora, mas ele conversa com a Lei 12.305/10, ou seja, é uma lei de 2010, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Essa lei, pessoal, ela fala, entre várias outras coisas, da responsabilidade compartilhada entre cada um dos agentes do setor. Ou seja, na prática, o que essa lei fala é que é corresponsável por qualquer tipo de resíduo gerado a indústria, o distribuidor, o varejo, o consumidor também, né? Todo mundo tem um pedacinho da responsabilidade. Então, a garrafinha de água que eu tomo na minha casa, quando ela vai para o fim do ciclo de vida dela, para o lixo, para o resíduo, todo mundo é corresponsável. A indústria de água mineral, o distribuidor que fez aquela água chegar no varejo, o varejista que me vendeu e eu, como consumidor, tenho o meu papel. E aí essa coisa vai evoluindo do ponto de vista jurídico, né, do cenário regulatório de uma forma geral. A gente tem um decreto de 2022 que fala expressamente da responsabilidade do distribuidor nesse processo. A gente fala também de metas nacionais de instalação de mais de 25 mil pontos de coleta espalhados pelo Brasil. Basicamente, fala que municípios com até 10 mil pessoas, ou seja, pequenas cidades, vão ter que ter pelo menos um ponto de coleta de materiais recicláveis. E para municípios maiores, vai ter que ter um ponto de coleta para cada grupo de 10 mil pessoas. Principal ponto, gente, assim, se eu pudesse falar que eu quero que vocês fiquem com uma mensagem depois dessa minha fala aqui sim, é lei e é obrigatório fazer alguma coisa relacionada à Política Nacional de Resíduos Sólidos e expressamente para o distribuidor articular com os seus parceiros varejistas e seus parceiros da indústria para que projetos de logística reversa aconteçam. Para facilitar esse processo, a ABAD vem construindo o projeto Futuro Consciente para evitar esse ponto que a gente traz aqui em vermelho no slide, que é o não cumprimento dessas obrigações pode resultar em sanções legais. Vou trazer um outro paralelo agora do contexto social dessa discussão, né? Aqui eu trouxe uma imagem sobre 2 bairros da cidade de São Paulo, poderia ser de várias outras cidades no Brasil ou até diferentes cidades, mas o contexto vai ser muito parecido. Do lado esquerdo, a gente tem o bairro da Vila Olímpia, que tem registrados ali cerca de 55 mil habitantes. Obviamente tem uma população volante que chega para trabalhar nesse bairro todos os dias de volta, mas comparado com o lado direito, que é o bairro do Grajaú, você tem quase 390 mil habitantes, ainda assim você tem uma discrepância muito grande, literalmente, no tamanho de população. Existe uma iniciativa de rastreabilidade dos pontos de coleta, né, uma transparência de forma pública, que mapeia quais são os pontos de coleta existentes em diferentes projetos, diferentes modelos de pontos de coleta. E essa é a realidade que a gente tem nesses 2 bairros hoje.
O lado esquerdo, que obviamente é um bairro com maior índice de desenvolvimento, maior renda per capita, tem uma sobreposição de iniciativas. Enquanto os bairros mais afastados, mais periféricos, têm ali 3, 4 pontos de coleta para uma população muito maior. O que eu quero dizer com isso? Existe hoje uma sobreposição de iniciativas de logística reversa acontecendo. E se a gente extrapola esse exemplo para outros municípios, pequenas cidades, isso acontece de forma ainda mais agravada. Quem que vai levar iniciativas de logística reversa para as pequenas cidades e para os bairros mais afastados? Eu acredito que vai ser o distribuidor. E é por isso que nasce o projeto Futuro Consciente. Ele tem o objetivo de ser modular, de fácil replicação. Hoje alguém mais cedo me falou que é o simples bem feito, né? Gerando impacto socioambiental positivo e um ponto principal, muito mais do que um ponto de coleta, ele é um ponto de educação do consumidor. A gente tem algumas ferramentas que eu vou comentar aqui, mas para entender o fluxo do projeto de uma forma bem simples, basicamente, o distribuidor recebe alguns coletores, parecidos com esses que estão na foto aqui, desmontados. Ele distribui esses coletores para uma lista de parceiros varejistas que a gente vai cadastrar numa base de dados. A partir do momento que esse varejista está cadastrado, ele vai ser conectado com uma cooperativa de catadores próxima a ele, que vai recorrentemente ir lá e coletar esse material que está nesses coletores. Por que a gente entende que isso é importante? Primeiro, alguém já falou mais cedo hoje também sobre confiança do consumidor nas marcas. Eu não sei se está dando para ler ali, mas o dado que a gente traz é que só 22% dos consumidores confiam no que uma marca está falando relacionado à sustentabilidade, especialmente direcionado à reciclabilidade daquele produto ou daquela embalagem. Também tem na mesma pesquisa do Acatu uma pergunta relacionada a onde que o consumidor acredita que seria a melhor forma de comunicar os aspectos e atributos de sustentabilidade de um produto. E a maior parte deles fala, obviamente, através de publicidade, de propaganda. Em segundo lugar, vem ali embalagem, mas aí os parceiros que são da indústria que estão aqui sabem o drama que é colocar uma letra adicional numa embalagem. Espaço de embalagem é uma briga, né? Então a gente entende que você ter um ponto de coleta no varejo, no talvez principal ponto de interação daquela marca com o consumidor, que é literalmente o momento da compra, o momento da decisão, pode ajudar muito a fazer essa história que a gente chama de, né, walk the talk, é você efetivamente comprovar com ações aquilo que o seu discurso está falando. E aí, para complementar essa história, chegar na minha parte final aqui, a gente fala um pouco dessa história de o que é isso, né? Hoje tem um dado que fala que 73% dos consumidores têm dúvidas a respeito de separação de resíduos, coleta seletiva e reciclagem. A gente traz uma figurinha aqui para algumas pessoas aqui vão lembrar. Quando a gente começou a digitalizar nossas vidas, ter computadores pessoais, a gente tinha no nosso pacote Office aquele clipezinho que aparecia perguntando se a gente estava precisando de ajuda, né? O que a gente está criando aqui em sustentabilidade, nós estamos mais ou menos nesse grau de maturidade. Nós estamos começando a usar o pacote Office. Então, a gente criou um modelo a partir de uma inteligência artificial que, por meio de uma curadoria que a gente fez, a gente colocou mais de 8.000 páginas de conteúdo específico sobre separação de resíduos, boas práticas, de uma forma prática, de uma linguagem fácil para o consumidor entender o que é reciclagem, como é que funciona, por que é importante, como é que eu separo os resíduos, eu devo lavar o resíduo, não devo lavar o resíduo na minha embalagem em casa, e por aí vai. Então o consumidor vai ter acesso, por meio daquele coletor, a literalmente um copiloto pessoal aí por inteligência artificial de sustentabilidade. Para fazer isso, e muito rápido a gente falar uma diferença importante, né? Existem hoje os copilotos de inteligência artificial e os agentes autônomos. Os copilotos são aqueles que ajudam a gente a navegar em um território de conteúdo, em um território de informação existente, né? Essa é a primeira fase dessa história. Então, aquela curadoria que a gente fez, fora tudo que existe hoje público na internet sobre sustentabilidade, a gente consegue começar a construir essa educação ambiental do consumidor. Mas, por meio desse processo, a gente consegue cruzar dados primários e secundários, ou seja, eu consigo falar para aquele consumidor naquele bairro
exatamente que tipo de solução ele pode contar do ponto de vista de sustentabilidade. Eu posso entender, a partir daí, processos de hiperpersonalização, ou seja, eu consigo conectar aquelas perguntas com plataformas, por exemplo, os serviços da Meta, e eu saber exatamente quem é que está me perguntando aquilo, quais são as perguntas que ele está fazendo, e, consequentemente, a partir daí, a gente desenvolveu um novo canal de comunicação com aquele consumidor. A gente consegue clusterizar esses consumidores, a gente consegue fazer testes em tempo real de, será que se eu explicar para ele que tal embalagem é mais reciclável, isso muda o comportamento de compra e de descarte dele? Enfim, a partir daí, esse processo começa a desenvolver um sistema de reaprendizado até ele chegar no que é um agente de inteligência artificial. Para finalizar, gente, o principal ponto é da obrigação à liderança. Distribuidores que investem em iniciativas como o Futuro Consciente, né, estão alinhados à agenda de sustentabilidade das indústrias, agregam valor para o pequeno varejo, que não tem, na maior parte das vezes, nenhum conhecimento ou pouco conhecimento sobre esse tipo de iniciativa, reforçam a reputação junto aos clientes, à sociedade, e principalmente estão antecipando as exigências do mercado e de financiadores. A gente brinca, né? O único futuro possível é aquele que é consciente. E aí, falando dessa consciência, a gente quer trazer o primeiro caso que está na rua, que a gente está implementando com um parceiro, que é a Abravel. E aí eu vou passar a palavra aqui para o Ricardo falar um pouquinho sobre isso. Obrigado, Gustavo. Bom, primeiro eu queria agradecer a BAT pelo convite, né, pela oportunidade da gente estar aqui participando desse painel. É de um tema tão importante e tão caro para a Abravel. Eu fiz aqui, basicamente, são 2 slides, uma rápida apresentação sobre onde nós estamos em termos de ESG e falar um pouquinho também sobre a Abravel, né? A Abravel é uma empresa muito jovem, é uma empresa de 4 anos e é uma investida do Grupo Pátria, né? Nós somos um ecossistema de distribuição que consolida empresas sólidas, de sucesso e líderes nas regiões onde atuam. A beleza desse modelo é que ele é um modelo associativo, né? E esse modelo nos dá o privilégio de poder contar com a expertise de décadas de experiência dos nossos sócios, aqui representados hoje aí pelo Ariovaldo e o Kiko, devem estar aí em algum lugar aí. E em cima disso, né, fruto de um forte investimento em tecnologia e eficiência operacional, a Abravel se posiciona mais do que um parceiro, ela se posiciona como um braço da indústria no difícil desafio de executar as estratégias nos diferentes mercados. Bom, não. Aí. Bom, para dar um pouco mais de cor, né, do que eu estou falando, nós somos hoje 7 distribuidoras e 3 operadores logísticos operando em 12 estados. A gente tem na região sul-sudeste a Unis, a Tiscosque, a Pumer, a Arilu e 2 operadores logísticos, que é a CDSul e a Arilog. No nordeste, através da Biapira e Rio Piranhas, e no norte, através da Desmelo. Aqui a gente vê também a Distrimix, que é um braço da Desmelo para o canal Farm, além da operador logístico local. Hoje nós somos mais de 4.500 colaboradores operando em 18 centros de distribuição. A Abravel tem um compromisso muito forte com a ESG em todos os aspectos, né, no aspecto social, no aspecto de governança, né? Compliance é um pilar extremamente forte da nossa cultura. Passando, e não poderia ser diferente no que diz respeito a meio ambiente. Bom, falando aqui especificamente, né, no aspecto ambiental, a gente tem algumas iniciativas com avanços importantes. A primeira é a descarbonização da frota leve, através de 3 iniciativas, né? A primeira delas, a adoção do etanol para 100% da frota, que possibilitou aí 88% de redução nas emissões.
adicionado a um processo de roteirização de toda a equipe de vendas e de merchandising, o que, por um lado, melhora a eficiência desse time, como também reduz o consumo de combustível e consequentemente, a emissão. E a terceira iniciativa nós estamos começando agora, com a parceria com a Evolution Mobility, que é uma empresa de eletrificação da frota, no norte do Paraná. E a ideia aqui é utilizar caminhões elétricos para a última milha, para rotas aí de até 100 quilômetros. Aqui a gente conseguiu uma equação sustentável em termos econômicos. Aqui. A segunda iniciativa é a elaboração do inventário de emissões, que nos dá a clara visão de onde estamos e o tamanho do desafio que nós temos pela frente, né? E com relação à energia elétrica, a gente migrou 100% para o mercado livre de energia, com a contratação de fontes renováveis e limpas, e, além disso, uma estruturação interna, com mudança de todo o sistema de iluminação para LED, sensores de presença nos escritórios e, principalmente, campanha educativa para todos os nossos colaboradores. Bom, falando especificamente dessa parceria aqui com a Baga, isso diz respeito à circularidade de materiais, né? E aqui, como ele disse, a primeira cidade, né, que a gente escolheu foi Porto Alegre, através da Unisc, e aqui a ideia é fazer de uma obrigação legal uma oportunidade de reafirmar o nosso compromisso com a sustentabilidade, né, com o futuro consciente. Na realidade, serão 180 coletores, né, eles terem uma reposição semanal, e esse recolhimento, como o Gustavo comentou, vai ser feito através das cooperativas regionais, que vão endereçar isso de uma maneira adequada, esse descarte. Eu acho que é importante frisar aqui a simplicidade, né, e da implementação desse processo. Tem sido muito, muito bacana aí essa parceria e, sem dúvida nenhuma, a implementação muito fácil. É um projeto ainda pequeno, mas é uma maneira, né, da gente engajar os nossos clientes. E a partir do momento que a gente consegue engajar, né, o varejo, a gente tem esse varejo como multiplicador dessa cultura de coleta seletiva, e de uma maneira consistente a gente vai poder aqui contribuir, né, com a construção de uma cultura sustentável para o futuro. Como eu falei, é uma apresentação bem rápida, mas me coloco aí à disposição para perguntas. Obrigado. Pessoal, obrigado, Ricardo. Bom, primeiro, parabenizar aqui a Bravio pelas iniciativas, né, ambientais. Eu acho que vocês estão saindo na frente, né, no nosso segmento. Então, realmente, parabéns, Ricardo. E não é à toa que vocês, né, compraram a ideia do futuro consciente de implantar o PEV no pequeno varejo, e estão fazendo o projeto piloto com a BAD. Então, agradeço, obrigado por acreditar no nosso projeto. O que eu quero deixar de comentário, gente, é que essa questão ambiental, ela está muito mais próxima da gente do que a gente possa imaginar, né? A lei nos obriga a fazer a logística reversa. Ou seja, o volume de embalagens que o distribuidor atacadista coloca no mercado, vende de produto, deveria ser o volume de embalagens que ele vai buscar no pequeno varejo e devolver essas embalagens para reciclagem. É tão simples quanto isso. O que a BAD está fazendo é construir um projeto, que é um projeto onde o distribuidor não tenha essa obrigação de fazer a logística reversa, mas ele faça algum tipo de ação ligada à questão da sustentabilidade. Então, o projeto está pronto, é um projeto de simples implantação, onde a função do distribuidor é levar a caixa, o PEV, e colocar nos seus clientes, que são o pequeno varejo. E uma cooperativa vai passar toda semana no seu cliente e vai buscar esse pequeno recipiente para levar para a reciclagem. Então, o que eu queria fazer agora é um grande convite para as filiadas da BAD, para todos os presidentes filiados, executivos que estão aqui, que a gente possa pegar 3 distribuidores atacadistas por estado
e a gente implantar esse projeto nos estados. Porque vocês vão cumprir o que a lei já nos obriga. E vocês vão, com certeza, ou se livrar de uma obrigação, que é a obrigação de fazer a logística reversa. Porque dentro desse projeto, nós vamos ter as cooperativas buscando essas embalagens pós-consumo. Então, esse recado que eu gostaria de deixar e esse convite, esse desafio para que as filiadas possam escolher nos seus estados 3 empresas para que a gente, o Gustavo está à disposição, possa explicar o projeto e a gente dar capilaridade nesse projeto no Brasil inteiro, que é de extremo interesse do nosso segmento, pessoal. Bom, para seguir aqui com o pilar social, eu queria passar a palavra para o nosso coordenador, Hugo Bethlen. É um prazer tê-lo com a gente, Hugo. Muito obrigado. Alô? Muito obrigado. É um prazer estar aqui na convenção da ABAD para a gente falar do pilar social. E aqui eu tenho à minha esquerda André Alves, que é do Instituto ABAD, e o Gabriel Prudic, que é da Diageo. Então nós estamos trabalhando com indústria, estamos trabalhando com o Instituto ABAD e precisamos trabalhar com os distribuidores e os atacadistas. No final do ano passado, nós fizemos uma revisão dos ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da Agenda da ONU 2030. Ela foi lançada em 2015 e todos nós fizemos muito pouco. E 2030 já está batendo na porta, faltam 5 anos apenas. Mas esta proposta é uma proposta que convida todas as empresas que estão aqui a repensarem também o foco nos ODS das suas empresas. E por que eu botei nessa ordem? Porque é fundamental que um negócio gere trabalho decente e crescimento econômico. No capitalismo consciente, a gente diz que o negócio é bom quando ele cria valor para a sociedade e para o planeta. É ético quando é baseado em trocas voluntárias. É nobre quando eleva a nossa existência como pessoa com dignidade. E é heróico, e tem vários empresários aqui, quando tira as pessoas da pobreza e gera prosperidade. Então, por isso a gente põe como primeiro gerar trabalho decente e crescimento econômico. Se vocês gerarem isso como as suas empresas geram, nós estaremos fazendo o nosso papel para atingir o ODS 1, que é erradicar a pobreza. Ao dar possibilidade de erradicar a pobreza, estas pessoas e os seus entes queridos estarão em condições de ter fome zero, chegar à fome zero. Mas isso não se faz sem igualdade de gênero. Não se faz se nós tivermos mulheres e homens engajados nesse projeto. E aí nós temos que reduzir as desigualdades. O Brasil, infelizmente, é o país mais desigual do mundo. A gente queria um recorde? Esse tem. Mais desigual do mundo, com a maior concentração de riqueza no 1% mais rico. Então nós precisamos reduzir as desigualdades, a começar pelas nossas empresas. E isto foi mostrado claramente na necessidade da inclusão, tá? e da diversidade. Essas pessoas têm que ser preparadas, têm que ser educadas. Ah, mas isso é problema do governo. Também, mas é problema responsabilidade social das empresas. Se nós queremos gerar oportunidades para pessoas de baixa renda que não tiveram as mesmas condições das pessoas de renda média e alta, em termos de educação, cabe às empresas dar essa contribuição e fazer o seu papel. Porque pessoas treinadas, pessoas formadas, serão muito mais produtivas do que as pessoas não formadas. E serão muito mais engajadas. Todo mundo está
soube que está sobrando vaga, porque está difícil de contratar pessoas. E para isso nós precisamos dar saúde e bem-estar. O De Simone falou sobre NR1, ela foi postergada 1 ano, nem deveria ter sido, né? Ou seja, não espere, como ele falou, a gente faz por convicção. Eu tenho 3 Cs nessa história. Ou você faz por convicção, ou faz por compliance, que foi o que ele falou, a lei está chegando, está bufando. Se você faz por convicção, você sai na frente, você é protagonista e efetivamente é muito mais barato. Por compliance, você já não sai na frente e é mais caro. Ou o terceiro C, que é por constrangimento. Faça ou sua empresa não vai valer mais nada daqui a algum tempo. E o 17 que a gente incluiu, que é fundamental, que são parcerias, que é o que a gente está fazendo aqui. Indústria, distribuição, atacado. E ontem eu também sou conselheiro e lidero o ESG no Instituto de Desenvolvimento do Varejo. Então, o varejo, hoje a APAS esteve aqui para nos falar. Muito bem, quais são as nossas 2 ações principais que nós propomos? Capacitação e empregabilidade para jovens. Estou falando desde jovem aprendiz, 14 anos até 24 anos, tá? E 50 a mais. A longevidade está aí, nós estamos vivendo mais tempo. O conceito de trabalhar e se aposentar morreu, esquece, tá? Não vai acontecer. As pessoas precisam de renda e com isso você tem pessoas que já trabalharam, foram muito experientes e buscam oportunidades para isso. O nosso objetivo é criar um programa estruturado para capacitação comportamental. Veja, eu acredito que a maioria de vocês diz, como lá no IDV também dizem, mas eu dou treinamento para o meu pessoal. Sim, técnico para fazer. Mas quantos não contrataram pela competência técnica e demitiram por falta de comportamento? Então, como é que a gente consegue fazer com que esses jovens e os próprios 50 a mais entrem mais preparados como cidadãos em suas empresas? Esse é um dos objetivos. E, claro, a formação profissional. Nós estamos junto com a Uniabad, trabalhando nesse processo, para a geração de oportunidades de emprego, promovendo inclusão e diversidade etária na cadeia. E o segundo grande projeto, que a Andrea vai falar, é a inclusão de jovens de baixa renda por meio do esporte. Para quem não sabe, eu fui vice-presidente do Pão de Açúcar durante muitos anos e fui presidente de 3 bandeiras. Sendas no Rio, Comprimê em São Paulo e Extra no Brasil. Tá? Nenhuma das 3 mais existe, mas não fui eu que a fechei. O que é importante falar sobre isso? Naquela época, o que a gente aprendeu e fizemos a Supercopa Comprimê. Quem lembra do Audax? O Audax nasceu da Supercopa Comprimê, tanto no Rio como em São Paulo. E eram milhares de jovens que disputavam uma gigantesca peneira e depois os 100 melhores iam para formação e estudo em contraturno no Audax e outros 100 tinham vagas para varejo. Só que o futebol é um esporte muito desejado, muito sonhado, muito competitivo no Brasil. Quando a gente traz o cricket, e o cricket é um esporte extremamente praticado na Ásia, tá? Principalmente Índia, Paquistão e outros países de origem inglesa, é fundamental que o que se traz aqui é educação, é integração e é respeito ao trabalho em equipe. Eu queria contextualizar um dado trazido aqui pelo pessoal dos Jovens do Brasil. Nós temos aqui a Rosângela Campos, que lidera esse movimento para qualquer dúvida poder esclarecer, mas a gente mudou aquele conceito do jovem nem. Nem trabalha, nem estuda. Para o jovem, 100. Ou seja, ele não tem oportunidade de trabalho e ele não tem oportunidade para estudar. Ele gostaria,
mas ele não tem. Então nós temos mais de 5 milhões de jovens nesta situação. E quando nós vamos para baixa renda, é muito pior. O desemprego nas periferias, infelizmente, é maior do que nos outros lados. Então, 71% dos desempregados no Brasil residem em regiões periféricas. O Gustavo mostrou, por exemplo, o tamanho, né, do Grajaú versus Vila Olímpia ou Itaim ali. E é ali que, efetivamente, a gente precisa dar também opções e ponderações de emprego. E com isso, como presidente do Capitalismo Consciente, eu também trouxe a Roberta Jordão, que está bem aqui na frente, que coordena esse programa chamado Líder para o Mundo, chamado Os Primeiros Passos. Ele é uma formação de jovens para o início de carreira, desenvolvido para fortalecer habilidades essenciais ao crescimento profissional. Cada vaga ocupada por um associado do Capitalismo Consciente, mas todos vocês podem se associar ou não necessariamente, geram 5 vagas sociais. Então, para cada um pagante, a gente gera 5 vagas sociais. Quanto é para pagar? R$90. Então, cada um dos seus jovens, pode ser trainee, pode ser estagiário, tá? Que você incluir nesse programa, que é um programa rápido, é um programa de autoeducação, com mais de 30 vídeos em mobile, você consegue se formar em 4 horas e ter esse selo que a gente oferece aí, eu sou um líder para o mundo. E aí nós trouxemos uma outra parceria, a Rosângela, que eu já falei, e a Rosângela fez uma parceria com o Everton Alves, que está ali atrás, tá? Um dos finalistas, ele não disse que é do prêmio, mas finalista das trilhas do LED da TV Globo, tá? Na questão de educação e formação para jovens de baixa renda. Então ele entende muito bem esse conceito. E ele também foi eleito um dos empreendedores under 30, ou seja, abaixo dos 30 anos, pela revista Forbes. E ele está aqui para conversar. E a gente já vai conversar com o Capitalismo Consciente, mas é o seguinte, será que a linguagem que a gente tem nos Jovens para o Mundo está adequado para esse jovem? Ele vai nos ajudar a dizer. E aí, dentro dos Jovens do Brasil, tem um projeto mais longo, um programa mais longo, uma trilha mais longa, chamada Desbravar, com 10 etapas, em 44 horas de formação, né? Que é para quebrar o ciclo da pobreza, trabalhar o autoconhecimento, trabalhar competências socioculturais, o lado mais soft, né, para a gente fazer, incentivar a valorização da trajetória de vida e formar jovens com pensamento crítico, o que é fundamental. Esse programa, para 44 horas, custa R$1.000 por jovem. E por último, dentro do programa de formação, não poderíamos deixar de ter atualmente uma mentoria em inteligência artificial. Fundamental, como é que a gente capacita esses jovens para entenderem inteligência artificial e entender que ela não é sua concorrente, mas ela é sua colega de produtividade, né? E esse é um programa de 4 semanas de duração, 8 aulas e custa R$400 por jovem se a gente tiver turmas mínimas de 30 pessoas. Eu vou passar para o Gabriel agora para falar dos pilares que são dos profissionais 50 a mais, que a Diageo já tem um projeto desenvolvido e a gente vai usar todo esse know-how, essa competência, para poder expandir para todos os jovens há mais tempo. Obrigado, Gu. Olá, pessoal, bom dia. Primeiro, é um prazer enorme estar aqui representando a Diageo, contando um pouco do que a gente faz. Mas eu queria começar agradecendo ao presidente Leonardo, ao De Simone, que coordena nosso comitê, ao Hugo, que lidera o Pilar Social,
pela oportunidade de estar aqui conversando com todos vocês. Acho que a Abad tem uma força incrível, né? São mais de 4.000 associados e a gente olha todo o Brasil representado aqui dentro, né? E eu tenho muito prazer, né? E fico muito feliz em falar sobre inclusão e sobre capacitação, principalmente quando eu provoco o meu time em ESG a pensar como isso aqui é relevante para o negócio, né? A gente sempre busca soluções que a gente chama de triple win, né? Que sejam boas para a sociedade, que sejam boas para as pessoas, mas também que sejam boas para o negócio. E eu convido vocês a refletirem aqui, a pensarem quantas vezes vocês tiveram dificuldade em recrutar, né, uma pessoa capacitada, um talento, ou em reter, né, uma pessoa que quando você perde faz toda a diferença na operação, né? E é por isso que eu vou contar um pouquinho das ações aqui que a gente como indústria faz, né? Mas a gente tem um recorte e uma provocação muito bem trazida pelo Hugo aqui para a gente olhar para um profissional 50 a mais, né? Esse é um profissional que algumas vezes ele fica apagado, né? É uma necessidade de recolocação no mercado, um profissional qualificado, que tem experiência, mas que não necessariamente tem oportunidade e consegue se capacitar, né? A gente tem também, como o Hugo já comentou brilhantemente, a Uniabad, né, que tem uma oportunidade de ser um motor de formação e de capacitação dentro desse universo tão rico que é a Abad. E aí o meu convite para todos aqui é para a gente pensar o poder dessa narrativa, né? O Hugo trouxe diversos exemplos voltados para os jovens aqui, mas quando a gente fala em negócio e no aspecto social, a gente sabe que essa dor, né, de capacitação de pessoas qualificadas, já vou trazer mais dados, mas também de como que a gente pode ter uma narrativa e uma fábrica de capacitação de pessoas, né, que vão ajudar diretamente no nosso negócio. E por que não, né, a gente também olhar para esse pilar de 50 a mais, né, que tem uma dificuldade de entrar no mercado, né, de voltar para o mercado, mas que tem um potencial gigantesco. Deixa eu aprender a mexer aqui. Foi. Eu só queria trazer alguns dados para ilustrar o que a gente está falando, né? Dentro da Diageo, a gente é uma empresa de celebração, né? Muitos conhecem nossos produtos, são muito icônicos, mas a gente tem muito orgulho e tem uma meta bastante ambiciosa de ser a empresa de bens de consumo com a melhor reputação do mundo, né? E por isso a parte social para a gente é bastante importante, né? Quando a gente olha alguns dados do contexto do mercado brasileiro de hospitalidade, tenho certeza que para o atacadista, para o distribuidor, não é diferente. Hoje, 65% dos gestores apontam a falta de qualificação profissional como um grande entrave para a qualidade de serviço, né? Se eu não consigo oferecer um serviço de qualidade, um atendimento de qualidade, possivelmente eu estou perdendo uma venda, estou tendo impacto direto no meu negócio. Somente 13% dos jovens entre 15 e 24 anos, o Hugo falou muito aqui, estão matriculados em cursos técnicos no Brasil. Ou seja, a gente vai ter ainda mais dificuldade em contratar pessoas qualificadas, né? Tem o 100-100 que o Hugo falou também. Então, né, se é desafiador para esse jovem, para esse profissional qualificado, também é um desafio para o empresário ter um time de alta performance, né? E 60% da rotatividade anual do setor de hospitalidade é causada por falta de capacitação adequada e programas de retenção. Então, aqui a gente tem, claro, uma dor e um desafio muito grande dentro dos nossos negócios, né? A gente, como indústria, entende que a gente tem um papel, uma responsabilidade de tentar suportar, né, nossos parceiros nessa capacitação. E eu vou contar um pouquinho para vocês sobre o Learning for Life. O Learning for Life é um programa que nasceu aqui no Brasil, na Diageo. Hoje é uma iniciativa global da companhia, com o objetivo de capacitar pessoas em situação de vulnerabilidade social, né, por meio de capacitação no setor de hospitalidade. A gente já capacitou mais de 31 mil pessoas, né? A gente tem um desafio bastante grande aqui
de capacitar, né, 50% mulheres, a gente já consegue atingir 47%, num setor que é majoritariamente masculino, né, e acho que eu gosto muito de falar sobre o learning, porque ele une, né, bastante das coisas que o Hugo comentou tão brilhantemente aqui, né, como que a gente consegue dar essa oportunidade para essa pessoa que está buscando essa capacitação, esse comportamento, esse skill técnico, seja qual o foco que a gente deseja dar, mas como isso tem um papel transformador na vida das pessoas. Vou fazer um breve parênteses aqui, né? Dentro do setor, a gente tem a World Class, que é a competição do melhor bartender do Brasil. Dos últimos 5 vencedores do World Class, 3 começaram suas carreiras no Learning for Life. Então, né, todo o mérito é deles de seguir nessa carreira e de continuar se desenvolvendo, mas o como isso aqui é poderoso para a gente transformar a vida das pessoas e, consequentemente, né, gerar um impacto positivo para a sociedade e, de novo, diretamente para o nosso negócio. Como que funciona esse modelo? E aqui, muito um convite para a gente, como ABAD, como time, né, como comitê de SG e com todos os associados, a gente a pensar juntos como é que a gente consegue continuar avançando, usando, né, o poder dessa associação, da Uniabad, para continuar evoluindo e construindo cada vez ações maiores, né? A gente tem um módulo de capacitação presencial, né, que a gente dá uma introdução básica em 5 dias. Obviamente aqui é uma versão muito mais pocket, quando a gente precisa causar um impacto local com algum parceiro, com algum cliente, numa ação muito específica, né? Não é tão capilar, né? A gente tem uma ação específica. A gente tem modos híbridos, que a gente, de novo, pode adaptar, trazendo para a necessidade da associação, do distribuidor, do varejista. E, por último, eu gostaria de destacar, né, nossos módulos online. Né? Tanto o módulo de capacitação de bartender, que fala sobre todos os tipos de bebida, todos os tipos de atendimento, como tratar o seu cliente, e um módulo específico de excelência de atendimento online, né, onde a gente reforça muito dos comportamentos que o Hugo trouxe. Tem uma questão de desafio técnico, mas também tem uma questão muito importante comportamental, como que a gente consegue capacitar essas pessoas e deixá-las mais preparadas para estar dentro do mercado. E acho que aqui tem um grande, para mim, o grande ponto e o mais importante é quando a gente pensa no que é uma métrica de sucesso ou no que faz sentido para o nosso programa, não adianta, né, a gente fazer um esforço conjunto de capacitar pessoas se essas pessoas não forem empregadas, né? E quem tem um grande potencial, né, mexe uma massa incontável de pessoas no Brasil, né, são vocês, né, os empresários que lideram equipes gigantescas em todo o Brasil, que tem todos os desafios. Então, acho que o nosso convite, o nosso desafio, quando a gente pensa nas métricas de sucesso, dentro do que a gente está se propondo, que a gente pensou aqui junto para trazer com vocês, eu acho que o Hugo foi até conservador nesse número aqui, a gente olhando para 2030 e sabendo o poder que a gente tem dentro dessa sala, né? A gente gostaria de crescer, de construir isso junto com vocês, numa jornada de aprendizado, onde a gente vai desenvolvendo junto, como indústria, como instituto, como associação, até 2030. E eu acho que a gente consegue fazer isso muito antes. Ter pelo menos 150 empresas participantes nesse programa. Somos mais de 4.000 aqui. Então a gente está sendo ainda bem conservador, né, Léo? Então a gente consegue, né, acelerar cada vez mais isso. Ter 2.000 jovens capacitados e empregados e ter 1.000 profissionais, 50 a mais, realocados no programa, né? Então, acho que aqui é um convite a gente construir uma jornada que é vantajoso para todo mundo, que é vantajoso para a indústria, mas principalmente é vantajoso para a sociedade e para o negócio de vocês. Então, agradeço muito de novo a oportunidade e passo para o André contar um pouco sobre essa iniciativa tão legal que é o Vidas Preciosas. Bom dia, pessoal. Mais uma vez aqui, agradecendo a oportunidade de poder falar um pouquinho do projeto Vidas Preciosas, que nasceu através do Comitê SG, né, com a iniciativa do nosso presidente Leonardo, o Alê e o Matt, que hoje trouxe uma notícia muito boa para nós, e a gente vai poder convidá-lo rapidamente para falar. Mas o projeto Vidas Preciosas, ele nasce com o intuito de transformação, de mudança desses jovens, que é o futuro do nosso país.
E a gente, né, vocês que são empresários, nós estávamos conversando ali com a Lê, o quanto vocês podem deixar esse legado, né, o quanto vocês têm esse poder de transformar, né, a vida desses jovens. E quando nós pensamos no nome Vidas Preciosas, nós entendemos que esses jovens, todos eles, são preciosidades e eles precisam ser lapidados. E através do programa, né, eles serão lapidados e a gente vai extrair o melhor de cada um deles. O projeto ele é baseado no cricket, que é um esporte, hoje o segundo esporte mais praticado no mundo, mesmo Hugo trazendo aqui, falando, né, da Ásia, mas é o mais praticado no mundo e a gente precisa não só oferecer esporte para esses jovens, mas a inclusão social, a gente precisa oferecer saúde para eles, psicológicas, educação, e o esporte, o projeto, ele amplia, ele traz tudo isso num pilar só. Eu vou mostrar aqui para vocês um vídeo daquilo que começou aqui, tá? Onde nós tivemos empresas que aderiram ao projeto no decorrer desse um ano, né? A DERJ, que foi a nossa entidade do Rio de Janeiro, a Tonin, Disdal, Ciclopes, tantos outros começaram aqui e hoje nós temos resultados e queremos mostrar para vocês. E saber que isso é só o início de algo tão grandioso que a gente pode chegar a implementar esse projeto em todo o país. Então, gostaria que vocês assistissem. O único esporte que eu faço é esse aqui, eu vou continuar sendo esse aqui. Eu quero evoluir do cricket. A primeira coisa que eu mais quero é o cricket. E eu gosto desse esporte, eu amo esse esporte. O cricket é realmente muito bom, é bem legal de fazer. Jogar com os amigos, com a família, com o parente, com o colega. Eu gosto de treinar aqui no cricket, tanto que eu treino, e também pelo fato de eu ficar aqui com meus amigos e pelo brincar também. Eu amo as aulas, eu queria que tivesse mais aulas no decorrer da semana. Eu adoro as regras do cricket, o cricket me influencia muito a nunca desistir e sou muito competitivo e se eu perder eu fico muito triste. Eu gosto muito do esporte e eu nunca falto. Eu agradeço muito por ela ter vindo aqui na escola, porque sem esse projeto eu não saberia do cricket. Ensinando trabalho em equipe, as técnicas do jogo, cooperação, amizade, no melhor esporte do mundo, não é? Viva o cricket! Esse é um pouquinho do resultado do projeto que hoje está em São Paulo e no Rio de Janeiro. Eu convido o Matt rapidamente. Matt, vem trazer essa boa notícia aqui para mostrar o quanto, né, o quanto o esporte está sendo reconhecido e... Vem cá, Matt, vem falar um pouquinho aqui do esporte. Vem dar essa notícia para todos aqui que eu já estou sabendo por ser Poços Caldense, né? Conta aqui um pouquinho para nós como é que foi essa menção do rei aí, como é que foi essa homenagem? Como é que vai ser? Bom dia. Na realidade, foi uma grande surpresa. Mas eu fico muito feliz porque na realidade não é para mim, é para o Cricket Brasil, que cada vez está crescendo, cada vez mais pessoas acreditando num projeto social. E essa homenagem, claro que tem um que aceita, mas na realidade tem um grupo muito grande. Eu queria agradecer você e Léo por abrindo esse projeto para a gente, a Andrea, todo mundo da ABAD e os outros patrocinadores que realmente está fazendo esse sonho acontecer. Nós pensamos em 2006 em trazer cricket para o Brasil, mas era só uma ideia. Primeiro ano com o Léo, 2023, tinha 4 mil, o ano passado 7 mil, e hoje nós temos 11 mil, e cada vez vai crescendo. Vai crescendo atrás do apoio da ABAD, de vocês, que vai deixar esse projeto crescer cada vez mais. Então, eu agradeço muito para vocês que
não conhece muito o esporte. É o segundo jogo mais jogado do mundo. O Hugo fala um pouco sobre Índia, realmente tem razão, mas é um novo esporte olímpico que vai fazer uma grande diferença aqui no Brasil. Então, agradecemos muito. Eu vou passar para o Léo. Não, terminei. Agradecemos muito. E o que eu falei, cada vez mais crescendo, cada vez mais cricket aparecendo. Recentemente, 18 meninas, que são todos de projetos sociais, voltaram da África, ganhando 4 jogos, colocando o Brasil nos melhores 30 países do mundo. E esses são todos 100% atrás de projetos sociais. Então, acredito nesses projetos que realmente fazem uma diferença grande. A história do Matt é simples, muitos já conhecem. Ele é inglês, veio para o Brasil aqui por conta da esposa dele, a Aline, que está aqui. Está do lado da Janete, minha esposa também. Veio para casar, inclusive sem um propósito. Você veio para ser marido, né, Matt? E de lá para cá você foi ressignificando, porque você já tinha um propósito em cima do esporte. Seu pai já veio do esporte também, já foi atleta olímpico do rugby. E o legal, né, para quem é Poços Caldense, como eu e como o Matt, é ver a habitualidade com que ele trata este propósito, né? Porque quando você pega o pilar S do ESG, que é o social, né? Você procura dar bem-estar. Eu vejo que o Matt faz mais do que isso, ele não dá bem-estar, não. Ele promove uma ressignificação. Eu até me emociono de falar que na vida de muita gente, você pega a população carente de Poços de Caldas, em torno de 20 mil pessoas, ele tirou 5 mil crianças da faixa de pobreza e ressignificou o propósito dessas crianças através do esporte, através do ensino também, porque as crianças que se destacam no esporte acabam recebendo bolsa de estudos também, e não tem nada mais justo do que eu, né, que consigo comunicar que hoje com o Brasil possa estar difundindo essa oportunidade, não só para Poços de Caldas, mas para todas as cidades do Brasil que quiserem adotar esse projeto. Eu asseguro que é um projeto muito bonito de se ver, e eu tenho certeza que o Matt aqui, através de todo um esponsoramento, através de toda uma instituição, conseguiria atender a todos vocês que quiserem trazer esse propósito de ressignificação na vida de tantas pessoas carentes que a gente vê no Brasil. Matt, parabéns, e eu faço questão de ir com você na ocasião lá em que você vai receber o prêmio, que vão ser 2 premiados, tá? É o Matt, apenas o Matt aqui, e o David Beckham. Pensa bem, gente, é um orgulho para nós, né? Parabéns, Matt, você merece essa homenagem. Obrigada, Matt. E só concluindo aqui, gratidão em cima do que eles falaram. O diferencial hoje não é só oferecer um esporte para essas crianças, mas hoje a Confederação Brasileira de Cricket também, eles dão a oportunidade daquelas crianças que se destacam serem convidadas a participar da seleção brasileira, e também a formação acadêmica, uma formação acadêmica. Então, tudo isso vem agregar valor ao que o S está trazendo aqui, né? Nós conversamos aqui. Você, empresário que quer aderir ao programa, né, tem um QR Code na tela, aponte seu celular, ali você tem uma ficha de interesse, nós vamos entrar em contato com você. Você pode tanto apoiar o projeto hoje, com 80 crianças, a gente está iniciando em Sorocaba também, gente, tá? E cada projeto com 80 crianças custa R$ 41.700 por ano, Você pode tanto apoiar com incentivo fiscal, porque é um projeto que hoje já está aprovado pelo Ministério da Cidadania, ou também pela sua empresa, e nós estamos à disposição. Então, nós somos muito gratos, né, pela oportunidade de poder apresentar para vocês, e estamos à disposição. Tá bom? Ale, a palavra está com você. Gratidão. Pessoal, fazer um comentário só. Acho que a nobreza desses 2 projetos, ela são grandiosa, né? O Léo falou que está emocionado, mas olha o que a ABAD, pessoal, está entregando para vocês. A bola está pingando na área. Os projetos estão prontos, os projetos estão construídos para o nosso setor de atacado e distribuição.
Olha o nível de serviço, né, de maturidade, de profissionalismo que a ABAD, através do Comitê ESG, está entregando para vocês. Olha a nobreza e a questão de qualificar os jovens e os 50 a mais, não é pura e simplesmente, né, a questão das práticas de ESG, mas isso tem um ganho para o nosso negócio muito grande. Né? Por trás disso é produtividade. Né? Vou fazer uma pergunta rápida, como é que está a rotatividade nas empresas de vocês? Né? Vamos pegar só a área de logística. Né? Como é que está a rotatividade na área de logística dentro dos centros de distribuição de vocês? Com certeza tem desafios. Né? O que vocês acham de terem pessoas qualificadas, né, prontas para entrarem nisso? Como é que está a contratação de equipe de venda? Seja CLT ou seja representante, está fácil contratar vendedor e botar dentro dos nossos negócios? Tenho certeza que isso é um desafio. E a junção da ABAD com a Uniabad é muito grande. Né? O projeto Vidas Preciosas está pronto. Né? Quero, inclusive, dizer que, de primeiríssima mão, agradecer o Grupo Bate Forte. Antônio Carlos, que está aqui. Antônio Carlos. Está aqui, cadê? Está aí? Está aqui Oscar, com a gente? Cadê o representante do Bate Forte? Levanta a mão aí. Aê. Olha, obrigado. Grande patrocinador. Acabou de fechar um patrocínio grande em relação ao nosso projeto do Vidas Preciosas. Então, gente, os projetos estão prontos para o nosso segmento. Estão prontos. Né? A gente pode evoluir o nosso nível em relação ao ESG, que é uma agenda tão relevante. Né? E não é só porque, né, a gente acredita nisso, mas isso é uma imposição do mercado. A indústria também vai querer parceiros que tenham boas práticas de ESG. Então, parabéns, pilar social. E mais um detalhe, tá? Isso tudo que está sendo feito, já existe uma verba direcionada para esse trabalho, tá? Isso aqui não está sendo uma venda de projetos. Isso é muito importante a gente deixar claro aqui, tá bom? Isso é um custeio, tá? Para que haja todo um deslocamento, para que haja a compra dos materiais, até porque esse projeto já é sponsoriado pelo ICC, que é International Cricket Council. Tá certo, Matt? Não é isso? Fechou. Então, basicamente isso não é uma venda de projeto, é uma oportunidade para nós e para quem achar que esteja no momento oportuno para ressignificar a vida de muita gente. É isso aí, gente. Bom, para fechar rapidamente, o que a gente está... Não tá mais. Para a gente fechar rapidamente, o que nós vimos essas são as propostas mensuráveis, mas que dependem exclusivamente de vocês. Se nós não tivermos, como foi dito, o acolhimento dos jovens e dos 50 a mais com oportunidades de trabalho, tudo isso que nós estamos fazendo não será positivo, porque não vai gerar renda, vai tirar as pessoas da pobreza. E eu queria deixar claro, para aqueles que ainda olham torto, acham que ESG é coisa de moda, eu queria lembrar que, em português, ESG quer dizer é sobre grana. Então, já que é sobre grana, deveria ser GSE. E eu passo a governança para o de Simone. Bom, já que você levantou a bola, Hugo, obrigado. Mais uma pequena provocação, mas acaba no fundo sendo verdade. Se a gente não tiver uma governança bem estruturada, pessoal, a gente não vai conseguir dar passos para a gente cumprir os nossos projetos sociais e ambientais. Então a governança é muito importante. Eu vou me concentrar aqui em um slide só, para a gente, em benefício do tempo, Oscar, para você não ficar tenso, vamos tentar dar uma acelerada. Mas, bom, como eu falei, o nosso comitê já tem 3 anos que ele vem discutindo as questões ligadas à governança. E nesses 3 anos, a gente implantou uma série de projetos no Brasil inteiro, nos mais diversos tamanhos de empresa e modelos de negócio. E aí disso eu extraí algumas consequências para a gente poder conversar um pouquinho hoje. E nada melhor, né, do que de falar de governança, do que mostrar, né, alguns cases de como é que nós estamos caminhando. Então fico feliz que a gente tem aqui a Eliane representando o Preço Baixo.
e o Alexandre, né, CEO da Condor, da indústria, que vão comentar um pouco e contar essa jornada de ESG. Mas, primeira coisa, como eu falei no começo, né, o nosso setor ainda, a gente tem muitas empresas que estão no estágio embrionário, e essa é uma pesquisa feita com a metodologia do IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, né, e que analisa 5 dimensões, pessoal. Então, ele analisa as relações entre os sócios, ele analisa a existência ou não de conselhos, conselho de administração, conselho consultivo, ele analisa toda a parte da diretoria, dos executivos, ele analisa as questões de controle, de auditoria, né? Você pode falar de conselho fiscal, auditoria interna, externa, comitê de auditoria, etc. E analisa as relações de família. Então, veja o caminho que o nosso segmento pode percorrer para que as nossas empresas tenham práticas de governança mais sustentáveis. Então, nós temos uma oportunidade enorme, né, para que a gente possa conduzir isso. Eu, rodando esse Brasilzão, né, e ouvindo e conversando com os empresários do setor, nitidamente você vê que o nível de consciência em relação à governança aumentou mais. Então, todos sabem que, de fato, né, existe uma necessidade de se ampliar e de botar em prática algumas ações ligadas à governança. Mas muitas vezes a gente não sabe como começar esse processo, né? Ou muitas vezes a gente não tem o caminho, a trilha, para que isso aconteça de maneira correta. Então você vê as mais diversas situações relacionadas à governança, como reuniões que acontecem que não tem uma pauta definida, né? Reuniões infindáveis que você não chega a lugar nenhum. Você não tem ata dessas reuniões, você não tem um to-do, uma lição do que você vai fazer, você não tem os papéis definidos, né? O que é matéria que eu discuto entre os sócios? O que é matéria que eu discuto na diretoria? Né? O que é matéria que eu devo discutir num conselho, eventualmente? Então, tem uma oportunidade aqui, um caminho muito grande, né? Mas a semente está plantada no nosso segmento. A consciência de que a governança é relevante, né? E a cadeia de abastecimento está nos empurrando para isso. Isso é muito importante. Outra coisa são as transições. A gente vê que o nosso setor, né, o setor de atacado e distribuição, ele já está na 2ª ou 3ª geração, né? Pega a empresa aqui do Léo, centenária, né? Então, o Vila Nova, o grupo Vila Nova, né? Um grupo centenário, mais de 100 anos, né, Léo? Esse ano está completando o Vila Nova. 97 esse ano, então rumo ao 100. Olha o desafio de você conduzir uma empresa centenária. Então, a gestão, a sucessão, né, do ponto de vista de gestão, essa tem acontecido, né? Os fundadores têm passado o bastão, de certa maneira, para os filhos, os filhos têm passado o bastão para os netos, e isso, de certa forma, acontece, mas é uma sucessão na gestão do negócio, que não obrigatoriamente significa, né, você estar praticando as regras de governança corretas. Então, existe aqui uma oportunidade muito grande de se estruturar essa questão através de holdings familiares, através da instalação de conselho consultivo, conselho de administração, criação de comitês, conselho de família, que é um fórum super adequado para discutir questões familiares, regime de casamento, sucessão no negócio, etc., até remuneração da família, preocupação com os investimentos, com os ativos. Então, esse é um outro ponto importante aqui, né, do momento que a gente está vivendo. E o terceiro, né, é como o Comitê Abad tem gerado conteúdo, né, para que vocês possam, né, dar esses passos. O ano passado, a gente lançou a cartilha do pilar ambiental, lançou a cartilha do pilar social, e lançou a cartilha também de governança, que está à disposição de vocês para tocarem isso. Então, aproveitar nosso tempo aqui, eu queria ouvir os cases, que são muito mais ricos do que eu ficar falando, né, teoricamente. Então, Eliane, fiquei feliz que você topou o nosso convite, né? Você é sócia do Grupo Preço Baixo, e o que eu queria te pedir é que você conte um pouco da história do Preço Baixo, para todo mundo conhecer, e como é que despertou essa sementinha da governança na empresa de vocês? Obrigada, Alessandro. E primeiro eu queria agradecer a Abad, né,
pela oportunidade de estar aqui participando desse evento com um tema tão relevante para o nosso segmento. E o Preço Baixo nasceu lá em 2005, uma empresa pequena, onde o fundador, o Jean, e aí junto com a Kátia, minha irmã, era quem abria, quem fechava a loja, né? E foi crescendo. Esse ano a gente está completando 20 anos, estamos com 6 lojas em operação e 3 em fase de construção. E o Jean sempre se preocupou com a perenidade do negócio. E isso inclui também os nossos colaboradores, que são parte essencial da construção do grupo, né? E, assim, com isso, foi despertando essa vontade aí de fazer o negócio crescer. E lá em 2022, ele tinha uma sociedade com um primo e incorporou essa sociedade no grupo. Então, foi aí para 6 sócios. E, com isso, despertou a necessidade de implantar a governança no grupo, né? Até porque foi crescendo e hoje a gente já tem mais de 2.000 colaboradores. E a responsabilidade é muito grande, né? E, com isso, foi preciso fazer alguns ajustes. O primeiro, contratamos uma empresa especializada na parte de governança, e aí trouxemos essa empresa, fizemos a organização e a qualificação das diretorias, buscamos um profissional na área, no mercado, com experiência de mercado, trouxemos para o nosso negócio para dar mais serenidade, né? E também é muito a responsabilidade social, a transparência nos processos, no resultado, o controle, tudo isso fez com que a gente fosse implementar aí essa governança. E hoje a gente já está aí, já desenvolvemos o conselho, estamos com o conselho consultivo, onde temos 7 membros no conselho, são 2 externos e os 5 são da diretoria e sócios. Nesse conselho, a gente já conseguiu fazer nossas reuniões estruturadas com ata, né, onde os assuntos são debatidos antes das reuniões, é feita uma pauta que leva para essas reuniões, de fato, e com o conselho implantado, nós partimos para a criação dos comitês, né? O primeiro comitê criado foi o comitê tributário, aí com a reforma tributária chegando, um assunto que vem aí no calcanhar da gente, então precisa estar bem ajustado. Já estamos com acordos de sócios, partimos já para a criação das hold, né, a hold operacional e a hold dos sócios. Estamos nesse caminho. Os próximos passos a seguir aí é a implantação do comitê de risco, ainda não criamos, já é o próximo passo, o comitê de gente e gestão, o comitê de finanças e o comitê de auditoria. No próximo ano, a gente vai partir para o conselho familiar, já pensando aí na parte de sucessão, né? É uma empresa com 20 anos, é jovem, né? Ainda tem aí um caminho a ser seguido, mas já está na hora de seguir com a parte do conselho familiar. E também tem, assim, a gente fica, não, vamos criar agora, vamos seguir em frente, porque é muita responsabilidade você tocar essa empresa aí. Vem agora com as 9 lojas, vamos passar aí para quase 2.600 funcionários. Então, é muita responsabilidade. Na parte do social, a gente também já está com um projeto, já estamos participando do Mesa Brasil, né? Temos a parte de recicláveis já implantado, e na parte ambiental a gente está aí partindo para
a energia renovável. Tá? E é isso. Não é fácil, mas o quanto antes começar na implantação da governança, melhor. Legal, Eliane, vocês estão fazendo a lição de casa direitinho, né, Léo? Isso mesmo. Estou no caminho. Alexandre, parabéns. Bom, você é CEO da Condor, né, uma das maiores indústrias do Brasil, e uma empresa centenária, né? Sei o caminho que vocês percorreram, mas a gente não conhece muito as pedras no meio desse caminho, né? Então, queria que você contasse um pouco dessa história e aí as pedras que vocês passaram para chegar no nível de governança que vocês estão hoje, né? Por favor. Obrigado, Alessandro. Obrigado, presidente Léo, pelo convite. Um prazer estar aqui. A Condor é uma empresa de bens de consumo de Santa Catarina. Faz 96 anos de idade esse ano. No mesmo lugar, no mesmo endereço, nas mãos da mesma família fundadora. A Condor, na terceira geração, quando a família estava à frente da gestão, eles resolveram dar um passo em direção à governança, isso há 30 anos atrás, extremamente revolucionário para a época, para o tamanho da empresa, né? Então, há 30 anos atrás, criou o Conselho da Administração. Naquele primeiro momento, todos os executivos familiares saíram da operação no mesmo dia e foram fazer parte do Conselho da Administração. E desde lá, há 30 anos, a família não tem mais nenhum cargo executivo na operação. O Conselho foi também recebendo seus contornos, foi evoluindo. Começou um Conselho extremamente grande, com 11 participantes, mas com um detalhe muito importante. Desde do primeiro colegiado, 2 conselheiros independentes. Desde o primeiro dia de reunião, há 30 anos com ata, há 30 anos com pauta, né? A Condor tem uma característica de ser muito disciplinada, né, pela origem dela. Então, desde lá, funcionando de uma forma bem bacana. O Conselho foi se moldando, reduziu para 9, reduziu para 8, reduziu para 7, até que em um momento, quando estavam com 7, onde 4 já eram independentes e 3 familiares, a família deu um passo ainda mais arrojado, isso agora em 2019, 6 anos atrás, onde a família saiu, inclusive, do Conselho da Administração. Então, hoje, todos os conselheiros são independentes e a família se organizou com o Conselho de Família, onde trabalha a sucessão, basicamente, lá estão os sucessores, e o que nós chamamos de Conselho de Acionistas, onde estão os detentores das ações. Esse conselho se reúne com uma frequência menor, obviamente, a cada 3, 4 meses, onde eu e o presidente do Conselho de Administração subimos para fazer essa reunião com os acionistas, ou a qualquer momento que os acionistas entenderem, ou o conselho ou o CEO, que tem um tema relevante, que é tema de acionista, para convocar de forma extraordinária. Dentro desse conselho de acionistas, nós temos suplentes. Então, todo acionista tem um familiar que faz o papel de suplente, e agora, de 2 anos para cá, também uma inovação no nosso modelo, os suplentes podem, e fazem isso, assistir às reuniões do Conselho da Administração. Ou seja, eles não têm poder de voto, eles são ouvintes naquele momento, mas para acompanhar aquilo que está sendo discutido da gestão com o Conselho da Administração. Então, esse é o modelo da Condor, né, contando de uma forma bastante rápida. E falando um pouquinho das dificuldades, é óbvio que o começo foi extremamente difícil, né? A família que tinha conduzido a empresa por quase 70 anos, né? 60 e tanto anos, saiu do dia para a noite, e no dia seguinte tinha um executivo, na época uma pessoa de mercado. Eu tenho carreira na Condor, estou há 37 anos lá, mas naquele momento o primeiro CEO foi um executivo de mercado, e não foi fácil fazer aquela transição, né? Ao ponto de eles terem, e confessam isso hoje, pensado em dar um passo atrás, um modelo, mas foram persistentes, né? Foram disciplinados, como é a nossa característica como empresa, e seguiram, foram para o segundo, para o terceiro. Eu sou o 5º CEO e o segundo de carreira lá dentro da Condor, e hoje o processo segue de uma forma bem madura. Reuniões todos os meses, 12 vezes por ano, se precisar tem a 13ª, 14ª, de forma extraordinária. Então, acho que é um pouco do nosso case aí para ficar à disposição para eventuais perguntas. Legal, Alexandre. Parabéns. Eu sei que nós estamos atrasados no tempo, mas eu queria finalizar com 2 perguntinhas e depois eu passo para você, Léo, fazer o encerramento. Mas, Alexandre, nesse processo todo aqui,
da família sair e de ter um executivo. Eu lembro que você me contou um pouquinho de trazer pessoas do mercado, né? Então, ao longo dessa vida de governança, tem uma série de decisões fundamentais. Mas o quanto que você acha que a governança foi fundamental, né, dentro dessa história de 96 anos da Condor, né, para carregá-los até aqui? E como é que a família se sentiu, né, em 2019, saindo definitivamente? Quais eram as preocupações da família quando eles decidiram sair? Sandro, aqui em 2019 eles saíram do conselho, né? Lá em 96 saíram da gestão. Acho que nos dois momentos o cenário é muito parecido. A preocupação com a sucessão, a família é grande, né? O fundador fundou a empresa já com 51 anos de idade, já tinha 6 filhos, já tinha neto, né? Então a terceira geração já existia quando a empresa foi fundada. Foi uma empresa bastante grande e uma preocupação de que a escolha eventualmente de um familiar não gerasse conflito, né? Enfim, essa foi uma das preocupações que eles tiveram e entenderam naquele momento, buscaram ajuda, buscaram consultoria desde o primeiro colegiado formado lá em 96, né, no final de 96, foi com apoio de consultoria e buscaram esse apoio para entender qual era o melhor modelo. E a decisão deles foi que eles deveriam se afastar definitivamente e preencher as cadeiras executivas com pessoas de mercado ou com pessoas da casa, como aconteceu na sequência. E agora, recentemente, a história se repetiu, né? Estava indo da 4ª já para a 5ª geração, né? Sentando nas cadeiras de conselho, e também, da mesma forma, teve uma avaliação muito sensata dos acionistas, que não caberia todo mundo da família e que os sucessores talvez não estavam ainda preparados para sentar naquela cadeira, uma cadeira de extrema responsabilidade, né, pelo tamanho da empresa, crescemos bastante, dobramos nos últimos 5 anos, quase 2.000 funcionários também, então essa responsabilidade, eles deram um passo atrás, falaram, vamos trazer mais independentes para o conselho, né, e a família fica fazendo o papel de fato de acionista. Mas na gestão está muito claro no acordo de acionista, que já existe há mais de 30 anos também, o acordo veio antes da formação do conselho, que só tem um cargo que pode ser ocupado pela família, que é o meu, desde que se prepare fora, no mercado, etc. Muito claro. Já no conselho, não. No conselho pode ser que daqui 2 anos ou 3, numa renovação, numa reeleição, a família entenda que algum familiar se preparou e volta para o conselho. Na gestão, tem um critério bem claro para que alguém sente nessa cadeira. Legal. Obrigado, Alexandre. Eli, nessa trajetória aqui curta, né? Preço baixo, 20 anos e vocês implantando, o quanto que você acha que a governança já ajudou vocês, né, em termos de planejamento estratégico, em termos de gestão do dia a dia? O que você acha que ela ajudou vocês nessa trajetória do dia a dia do Preço Baixo? A clareza dos processos. Como a gente está tratando na governança, organizar toda a parte de processo para trazer o resultado, a parte da implantação foi onde melhorou toda a parte de processo. E a clareza também na definição dos papéis dos diretores e dos sócios. Isso ficou bem claro com a implantação da governança, né? Foi bem melhor. Já deu um segmento aí para a gente, uma direção. Legal, obrigado. Léo, está contigo. Bom, está claro aí pelos exemplos que foram dados, né, que tudo vai de uma significação na vida da gente, um sentimento de pertencimento e propósito. Mas, né, com relação a esse tema governança, Lê, eu acho que assim é cultural, né? É uma questão de amadurecimento e entendimento de que esse processo vai ser benéfico para a empresa e vai ser benéfico para as pessoas que estão na empresa também, né? Porque o propósito das empresas é servir, não servir os proprietários, mas servir em primeiro lugar os parceiros, servir o consumidor, depois servir de fato a rede de interesse que impera nessa empresa, que são os funcionários, para depois servir os seus sócios, né? O sócio tem que saber que ele é o último a ser servido. E é lógico que, sendo o último a ser servido, ele determina a ordem e a quantidade
do serviço aí. Mas enquanto as empresas e os empresários não entenderem o ganho que vai se obter com a governança, ele vai implantar a governança por um mero dever de casa. E eu acho que ele não vai imergir no processo de uma forma de obter os melhores resultados. Então, o recado que eu dou aí é que a pessoa, que os empresários entendam, e se aculturem para que esse processo seja de fato benéfico para os seus negócios. É o recado que eu tenho para dar. Maravilha, obrigado, Léo. Então, encerro aqui o nosso trabalho do comitê. Obrigado pela atenção de todos. Nós que agradecemos Alessandro De Simone, que mediou esse painel. Agradecemos também Alexandre Vigers, da Condor, Eliane Freitas, do Grupo Preço Baixo, Andréia Alves, do Instituto Abad, Gabriel Marim, da Diágio, Ricardo Botelho, da Bravio Unis, Hugo Bentley, do Capitalismo Consciente, Gustavo Fonseca, da Baga Apreendimentos e, claro, ao nosso anfitrião, Leonardo Miguel Severini. Vou dar os recados agora, tá? A gente vai fazer a foto oficial com quem está aqui no palco, por favor.